Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos entrando agora, daqui a pouquinho mais, aguardando as pessoas entrando aqui. Estou vendo o Evandro, galera que está já participando da nossa live. Nós vamos falar um pouco mais sobre gestão em tempos de crise, esse momento que nós estamos vivendo e como é que nós podemos construir as empresas. Então, professora Isabela, seja bem-vinda, professora. Também o nosso mediador, o Jonathan, também já está na sala, para que nós também possamos conversar e trocar uma ideia. Eu já queria, desde já, fazer os meus agradecimentos ao CRA Santa Catarina pelo convite, pela participação nesse encontro para falar um pouco mais sobre empresas e nesse momento bem complexo que nós estamos vendo. Então vamos aguardar um pouquinho. Aqui pelo meu horário do meu computador nós temos ainda mais um minuto, né? E as pessoas já estão entrando na nossa live aqui, ok? Alexa Cunha, bastante gente participando. Manuel, grande abraço, Manuel, para você também. Eduardo Silva, prazer estar com vocês nesse momento muito significativo, né, que a gente vive em termos de economia, em termos de situação econômica, em termos de pandemia, num momento em que a gente precisa se reinventar, não só como profissionais, como empresas, como administradores, mas principalmente nesses modelos de gestão que fazem parte do nosso processo. Monique, participando também com a gente. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Está aí também o Baltazar, responsável técnico da Gerir. Bom, vamos começar então a nossa live de hoje, falando de um tema que eu gosto demais. E esse tema ele tem duas nuances que eu gosto bastante. Primeiro é o conceito da disruptura, ou seja, como é que eu posso fazer para criar um modelo disruptivo dentro da minha organização. E o outro é focar muito no empreendedorismo, né? O empreendedorismo que traz para todos nós uma oportunidade ímpar de evoluirmos nos conceitos empresariais. Gostaria também de agradecer a Valquíria, o pessoal do CRA que deu total apoio hoje para que a gente pudesse fazer essa live ao vivo. Então, Valquíria, muito obrigado pelo apoio. Também está aí a Lisandra participando também com a gente, empresária, que faz parte também do nosso convívio diário. Bom, o conceito de empresa 5.0 no desenvolvimento empresarial é um conceito que eu venho trabalhando já há um bom tempo, né? Ele trabalha principalmente com um processo de achatamento, né? Achatamento das hierarquias internas, né? Como é que é esse conceito de achatamento de hierarquias internas? Eu vou depois falar um pouco mais a respeito disso, mas eu queria começar então a falar sobre os ciclos empresariais. Os ciclos empresariais são como as empresas são construídas, de que maneira as empresas elas se transformam ao longo do tempo, né? E a gente, geralmente, boa parte do empresariado, principalmente aqui no Brasil, nós trabalhamos às vezes os processos de forma empírica, né? Então nós esquecemos uma palavra que eu acho que é uma palavra fundamental nos dias de hoje, que chama-se planejamento, né? Eu estava escutando uma palestra e nessa palestra um dos mediadores falou que o grande segredo da gestão está no planejamento. E nós, às vezes, perdemos essa oportunidade de planejarmos, de nos organizarmos cada vez mais. Então, eu vou começar com os ciclos que eu acredito que são ciclos que vão poder, daqui para frente, remodelar a sua organização em termos de percepção de como é que você pode conduzir o seu negócio. O primeiro ciclo é o ciclo do discovery, né? O que significa esse ciclo do discovery?
que na verdade é um ciclo da inspiração, onde o empreendedor tem a ideia de construir um empreendimento e trabalhar focado através de uma boa ideia. Às vezes uma boa ideia muito bem executada, ela traz retornos excepcionais. Uma ideia mal executada, provavelmente ela vai se transformar em fracasso. Por isso que é importante no momento de discovery buscar momentos de inspiração. E na sequência dos momentos de inspiração, o fundamental é que você crie premissas básicas. Então, eu me inspirei numa ideia, agora eu vou construir as minhas premissas básicas que vão me levar à construção do meu processo. Jonathan, acessa aí, Jonathan, para já poder entrar comigo dentro do processo. O Jonathan Macedo, nosso mediador, vai estar me acompanhando aqui e a qualquer momento você pode fazer qualquer intervenção, Jonathan, para que a gente já possa trabalhar em conjunto. Bom, definindo as premissas básicas, vem uma coisa que é fundamental na construção desse primeiro passo da descoberta da empresa: a experiência, né? Eu tenho participado de vários roadshows e de negociações, e essas negociações, geralmente, a primeira pergunta, elas fazem o seguinte: elas me perguntam quem é a pessoa, quem são os profissionais, que participam do projeto, né? Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente começa a trabalhar. Deixa eu só tentar aqui entrar com o Jonathan. Eu vou ver aqui, o Jonathan aqui vai entrar logo em seguida aqui com a gente. Aí, Jonathan. Vamos lá, Jonathan, vou entrar comigo aqui. O Jonathan aqui, isso, perfeito. O Jonathan está entrando aí para fazer a mediação comigo. Quando eu defino as premissas básicas... E aí, Jonathan, você está bem, meu irmão? Boa noite, tudo bem, Adonai? Obrigado pelo convite. Adaptando aqui, estava no computador, mas pelo celular ficou mais fácil de conectar aqui. Não. Então tá. O Jonathan vai fazer o acompanhamento, é diretor da Unic, uma pessoa fantástica, um empresário de sucesso que vai poder me monitorar. Jonathan, fica à vontade aí, a hora que você quiser participar e trocar alguma ideia, fique bem à vontade. Qualquer questionamento, estou super aberto aqui, tá? Perfeito. Bom, quando eu estava falando da experiência, eu estava falando dos profissionais que estão envolvidos na ideia. Quem são os talentos, quem são os profissionais, que especializações, que bagagem empresarial eles estão trazendo, que bagagem acadêmica eles estão trazendo. Então, isso é um passo fundamental num processo de avaliação dessa organização. E o terceiro chama-se consistência. Quando eu digo consistência, ser empreendedor no Brasil, você precisa ter muito trabalho, você precisa tem que ter bastante suor e dedicação. Então, a consistência de propósito é algo fundamental num empreendimento. O segundo passo é o target, ou seja, onde eu quero chegar. E aí, para isso, eu preciso modelar a minha empresa, criar cenários. E tem uma nova linguagem que a gente está adotando dentro das organizações, que são os OKRs, que são os Objectives Key Results, são os objetivos chaves que vão trazer o resultado para o empreendimento. Que anteriormente nós chamávamos isso de indicadores de desempenho. Então, tudo isso para o quê? Para compor uma equipe fortalecida e focada nos seus objetivos. Muitas empresas e organizações esquecem de envolver os demais atores internos no processo de execução em cima das metas e dos objetivos. Geralmente, acontece que essas metas, esses objetivos ficam linkados somente no board, na diretoria, e esquecem de passar para os demais. Então, isso é uma coisa importantíssima. No terceiro passo da gestão da organização, vem uma coisa chamada transição. Ou seja, na transição, eu gosto demais de usar a disciplina 4DX do Bill Moraes, amplamente divulgada pela Fundação Franklin Covey. E quando eu tenho essa oportunidade de trabalhar a disciplina 4DX, a primeira coisa que diz a disciplina 4DX é focar naquilo que é realmente importante para o negócio. Às vezes você nasce com muitas ideias e você quer abraçar o mundo, você quer conquistar vários... Não, o segredo é criar um foco estratégico
para que você possa ter um trabalho muito mais consistente. Então, se você tiver uma oportunidade de negócio, não abra muito o leque do modelo de negócio. Abra apenas aquilo que você domina e que você tem capacidade de tocar. O outro detalhe são as ações, que são, na verdade, as medidas e direções. O que eu preciso fazer para alcançar determinado passo ou qualquer meta, que a gente chama de metas crucialmente importantes, que vão levar aos OKRs, objetivos que nós buscamos lá inicialmente. E aí termos semanalmente ou quinzenalmente um placar da rodada. O que é o placar da rodada? São os ganhos que eu tive durante o período, é o planejado versus realizado. Principalmente quando eu começo a identificar quanto eu estou da meta que eu planejei. Então, o placar da rodada ele é fundamental. E tem um outro item que aí entra muito da gestão de pessoas, muito dessa habilidade das lideranças, que é o engajamento e cooperação. Se você não tiver um time engajado, você provavelmente vai ter desafios complexos para enfrentar no seu modelo de gestão. Então, nessa transição, aqui é a grande virada da organização. Então, foco, medidas de direção, ou seja, metas crucialmente importantes, indicadores de desempenho e, acima de tudo, engajamento e cooperação. Eu tenho uma técnica que eu gosto muito, e isso se você não tiver hoje um recurso apropriado para poder fazer investimento, você poderá usar uma planilha Excel para controlar todos os objetivos da sua empresa. E aí eu sempre trato com uma regrinha de 3, que é uma regra que eu aprendi com o Steve Jobs, no livro dele sobre super apresentações, em que a gente tem que ter no máximo 3 grandes metas, 3 grandes objetivos, e assim na disciplina da execução também são 3 passos importantes. Primeiro, quando você tem um projeto, você coloca ele na fila, ele está lá esperando. Depois você coloca uma outra etapa de caminhada que é fazendo, e aí a conclusão do projeto. Mas isso também pode ser hoje facilmente trabalhado em diversas plataformas. Diversas plataformas hoje permitem, inclusive plataformas gratuitas. Eu gosto muito de usar o Trello, o PapDrive. O PapDrive é uma plataforma para um pipeline de vendas, mas ele é super confortável de você ter uma licença que, se não me engano, custa $12 por mês. Mas tem o Bitrix 24. O Bitrix 24 é também uma outra plataforma, inclusive, que nós estamos usando em algumas empresas para poder controlar o projeto, para definição de projetos, de organização de times e de atividades. E dentro de tudo isso também a gente pode usar o MasterTask. Todas essas ferramentas, elas são ferramentas de controle de apoio à gestão de projetos. Por quê? Porque vem aí a fase mais importante da organização, que é o fullness. O que é o fullness? É o momento da consolidação da organização. Eu faço algumas analogias em relação a esse período, que período seria ideal para chegar na maturidade empresarial. Geralmente, entre 5 e 7 anos, você começa a realmente descobrir o que é a maturidade organizacional. Então, você precisa ter uma longa caminhada. Ontem eu estava conversando com uma empresa de cosméticos aqui em Joinville. Eles começaram em 2013, eles passaram por uma série de dificuldades e agora eles já estão numa situação de conforto dentro de um projeto que eles têm inovador, que conseguiram descobrir o nicho, ou seja, estão navegando no Oceano Azul depois de 7 anos de muito trabalho e de muito esforço. Então, esse período, às vezes pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente faz geralmente essa conta mágica. E o que é o fullness? O fullness é, na verdade, um momento de prosperar. É a hora que, na verdade, boa parte dos investidores vão retirar os seus investimentos ao longo desses anos todos de muito trabalho. E aí vem uma coisa que é importante quando você entra no momento de maturidade, que é repensar o seu negócio. E aí nós entramos no momento atual. Como que eu posso repensar o meu negócio? De que maneira posso fazer? Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase da Bung, de uma campanha da Bung, lá em 1990, que dizia o seguinte: existe sempre uma maneira de fazer melhor. E às vezes nós, empresários, nós entramos na zona de conforto. Essa zona de conforto, ela nos permite criar uma série de vícios internos e que nos impedem de ver
coisas que às vezes a gente precisa repensar e reorganizar. Então, isso vem acompanhado de uma palavra chamada inovar. Pô, mas estou tão batido essa palavra inovar. Quem não inovar realmente vai ficar para trás. A dinâmica do mundo empresarial ela é muito rápida. Hoje, com o que nós estamos vendo com o Covid, com as empresas hoje trabalhando em home office. Eu, por exemplo, eu estou aqui numa agência de propaganda e nós temos 3 profissionais, os demais estão fora, estão nas suas casas, nas suas residências, e quando eles voltarem vai ser bem diferente. Vai ser bem diferente, porque se você não teve noção de que o mundo mudou. E vai mudar muito mais, porque a gente está num momento de repensar valores, repensar estratégias, repensar mercados, repensar. Eu tenho conversado muito com um grupo de amigos que estão ligados ao Hans Donner, e a gente tem um projeto chamado Live Your Time Your Home, em que o conceito de vida e trabalho vão ter que andar muito juntos. Eu falo isso exatamente porque a gente... Fica à vontade, Jonathan. Fica à vontade para interagir aí. Você está liberado. Pô, Donai, eu sou um cara que fala aí só, pede a palavra. Então, só para eu concluir com você, essa interatividade entre trabalho, família e lazer são os novos tempos que nós vamos vivendo. Vamos lá, Jonathan. Então, eu queria só fazer uma colocação para a gente não sair muito do tema, né? Mas o que tu vem falando ao longo da live é o que a gente sempre tenta pregar nas nossas empresas e parece tão básico e é o que eu vejo que mais falta dentro das companhias hoje, tá? Primeiro, a questão de planejamento, né? A gente fala que é uma palavra tão batida, é uma coisa tão antiga, mas as pessoas são muito vamos ver o que acontece, vamos fazer igual o cara do lado e acaba esquecendo que a realidade da sua empresa é diferente das empresas dos colegas ou dos concorrentes, certo? Então, e um outro ponto que eu acho que é o principal que eu não queria deixar passar, Adonai, era a questão de equipe, formação de equipe, engajamento. Tu conhece um pouco do nosso perfil de trabalho, eu conheço o teu, e a formação de equipe, ela está cada dia mais difícil, né? E o resultado não vem só através do trabalho de um bom gestor. Esse bom gestor ele precisa de pessoas para disseminar para o restante da empresa esse engajamento, né? Porque se tu parte de um discurso que acaba no nível de gerente, tu não tem esse gerente capacitado para propagar, acontece uma reação em cadeia de tudo que tu falou depois, né? Que é a questão de medir resultado, de alcançar resultado, hoje muitas empresas não sabem o que é um bom ou um mau resultado, né? Vendeu X, será que poderia vender X mais Y? A gente não sabe, né? Então eu acho que fosse muito feliz, eu acho que eu não podia deixar de passar essa parte, porque eu vejo nas companhias uma deficiência nessa questão de engajar a equipe, de construir uma equipe forte, né? Muito talvez por conta de poupar recurso na mão de obra, que eu acho não é o melhor caminho. Acho que recurso se poupa de outras formas, né? Talvez até com papel, mas a mão de obra ela tem que ser qualificada e ela tem que estar satisfeita, né? E em tempos de Covid, que daí acho que é o assunto que está entrando aí, eu não quero botar o cavalo, o carroça na frente dos bois. Eu acho que vai ser muito importante essa equipe engajada com a visão e com a missão da empresa, né? Então, a gente está passando por uma revolução, né? Praticamente ninguém na Terra viveu o que a gente está vivendo hoje, mas pegamos esse problema e temos que resolver esse problema, né? Então, eu só queria pegar esse ponto da equipe, porque eu acho que é muito importante. Nenhum gestor vai conseguir entregar um resultado se não tiver uma equipe coesa, uma equipe engajada e uma equipe em sintonia com as suas ideias. Eu acho que é bem pertinente isso, porque eu acho que assim, nas minhas palestras, Jonathan, depois me fala um pouquinho da tua história. Eu queria que depois que na próxima entrada tu falasse um pouquinho da tua história.
Geralmente, empresa é feita de gente, não é? Até hoje eu não entendi de uma outra maneira. Às vezes você tem um pouco mais, uma base tecnológica dentro dessa empresa, dentro dessa organização, mas ela é feita de gente, então isso é Uhum. fundamental. E as lideranças, e depois nós vamos também falar um pouco mais sobre o papel da liderança aqui nas organizações, nessas novas organizações que nós estamos vivendo, elas precisam repensar esse modelo, né? O que eu até às vezes eu questiono, né? Que é esse modelo de humanidade, que ele é um modelo um pouco complexo da gente poder entender e poder executar. E às vezes o empreendedor tem uma dificuldade enorme de perceber o valor das pessoas, né? E quando eu digo Sim. valor das pessoas, não é nem muitas vezes o reconhecimento financeiro, porque às vezes existe uma limitação de fluxo de caixa, e isso a gente entende como é que funciona, mas eu acho que é entender que aquele profissional que está do seu lado, ele é um grande parceiro, um grande articulador do processo. E aí, Jonathan, dando sequência ao nosso pensamento, tem uma coisa que quando a gente chega nesse fullness, desse ponto, é a maturidade. E aí, quando você chega no ponto de maturação, o nível e os riscos são menores, porque você já construiu uma longa estrada e aí você olha para trás e vê o legado que você construiu, a história que você construiu. Então, isso é fundamental. Para esse novo tempo em que você precisa repensar todos os seus modelos, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão empreendedora. Como é que a gente pode trabalhar com essa nova visão empreendedora num mundo em que o Covid está fazendo uma devastação. Eu estava vendo hoje, nos Estados Unidos são 20 milhões de desempregados, né? 2 milhões de pessoas no Reino Unido pediram seguro-desemprego, então nós temos aí um cenário bem complexo. E aí, o primeiro desafio para enfrentar essa grande crise é modele uma boa ideia. Ou seja, a modelagem desse processo, e aí tem ferramentas para isso, como o design thinking, como até hoje eu não falo em planejamento estratégico, eu falo em pensamento estratégico, que Sim. é repensar o propósito da organização. Então, eu preciso, às vezes, repensar esse processo. E quando eu repenso esse processo e crio um novo propósito, a empresa dá uma respirada, você consegue trazer um novo horizonte para as pessoas que estão lá e dá uma nova oportunidade de fazer algo diferente e muito melhor. Então, Uhum. esse é um passo importantíssimo. O segundo passo é executar com maestria. E aí tem uma coisa que eu aprendi com o pessoal da FNQ, da Fundação Nacional da Qualidade, que é atenção máxima aos detalhes. E muitas vezes nós esquecemos dos detalhes, nós esquecemos que às vezes um detalhe tão pequeno pode levar a grandes prejuízos e a grandes... Então, seja detalhista em tudo que você estiver construindo dentro da sua organização. Por isso que é importante, quando você falou do planejamento, da organização, Jonathan, para que a gente possa dar mais força e muito mais energia para a empresa, mas de forma muito focada e estruturada. O outro desafio que eu vejo, e aí é um desafio para as lideranças, porque o líder é um transformador de pessoas, né? Aí tem um papel que eu acho que a gente pode se atentar nessa nova visão. Primeiro, ele é um líder educador, né? Empresas que não investem na educação corporativa, e quando eu falo educação corporativa, eu falo não apenas na capacitação e no treinamento, né, das pessoas, mas eu falo principalmente na construção, na ajuda da carreira profissional dessa pessoa que hoje faz parte da organização. E aí vem aquela velha pergunta, para que eu vou investir em pessoas se daqui a pouco ela vai embora e leva todo o meu conhecimento? Mas o tempo que ela esteve aí, ela pôde dedicar ao conhecimento que ela tem. Então, a educação corporativa é um pilar fundamental. Então, mas para isso também você precisa de uma comunicação muito eficiente. Sim. Isso é uma demagogia do mercado, né, Dona? A gente vê muitas empresas vendendo que investem em pessoas, né? Quando na prática elas fazem um cenário e não encaram a pessoa como parte efetiva da equipe, ou não ouvem essas pessoas que a empresa ela tende a vender como parte da equipe, né? Isso também é uma demagogia que eu vejo no mercado, né? A gente só falar um pouco do que a gente faz. A gente tem uma empresa, uma holding. Eu sou diretor de uma holding, né? Que a gente tem uma série
de empresas dentro dessa holding, e eu, como empresário, trabalho com call center, né? E o call center, ele é muito mal visto, ele é muito... o mercado, a sociedade vê muito com maus olhos o call center, mas é um setor muito importante e que ensina muito para o gestor, né, Adonai? Eu sempre brinco assim, o call center, às vezes a gente consegue rasgar todos os livros de administração ou fazer com que a gente leia tudo, porque a gente quebra a pirâmide de Maslow, a gente consegue se reinventar e as dificuldades, elas são tamanhas, porque a gente trabalha basicamente com pessoas, né? A partir do momento que você trabalha com máquina, você pega um manual e vai lá e projeta, configura. Com pessoas é mais difícil, né? Cada pessoa, ela tem por isso que existe a liderança situacional. Cada pessoa, ela parte de uma necessidade diferente, ela parte de um estado de espírito diferente, às vezes brigou com o marido, enfim. E aí é importante, sim, valorizar as pessoas, mas na prática, né? Não só na teoria. Ah, minha empresa disponibiliza de creche para as mães. Mas às vezes nem faz uma política de contratar a mãe, né? Tem duas mães. Então, assim, às vezes vende muito essa questão de pessoas e não necessariamente ela faz isso no dia a dia. Então, eu entrei um pouco, né? Já estou meio que me apresentando aí, mas o call center nos ensina muito. Eu digo que é uma escola, né? É uma coisa que a gente aprende na dor. A gente muitas vezes tem uma necessidade de momento ali e a gente é obrigado a se virar naquela hora, porque tem um cliente na linha, ou muda um produto, ou sai uma nova regulamentação e a gente tem que se adaptar com muitas pessoas abaixo da gente. Então, isso que tu falou assina embaixo também, mas eu gostaria de acrescentar que vender a ideia de ser uma empresa que valoriza as pessoas, não necessariamente tu vai ter o resultado dessas pessoas, né? Uma vez entrevistei uma pessoa que tinha trabalhado em uma outra empresa e eu perguntei para ela, como é que é essa tua empresa? Ela me deu uma definição legal. É o INSS. Como assim o INSS? Na teoria é lindo, mas tu entra na empresa, nada daquilo funciona. Né? Então, eu achei muito legal essa. E existe isso muito. Né? A gente vê. É moda tu falar que valoriza as pessoas. É moda tu chegar e falar que valoriza, que recicla e tal. Mas vamos ver a prática, né? Só que se enganar, não é certeza de bom resultado, né, Donai? Então, Não. pessoas. Desculpa, pode falar. Eu acredito que uma expressão que a gente usa hoje dentro das organizações é o DNA corporativo. Esse DNA corporativo ele é construído em cima de bases sólidas e humanas, né? Uhum. E nós, quando tivemos agora os desafios do Covid, aí nós tivemos situações complexas, né? De demissões. Tinha um pensamento que dizia o seguinte: devemos humanizar, inclusive, até as demissões. Então, esse processo de humanização, de valorização do ser humano dentro da organização é uma coisa importante, principalmente quando você começa a fortalecer os soft skills, né? O que são esses soft skills, essas competências essenciais? A primeira delas, dentro dessa nova organização, é a autoconfiança, né? O que é a autoconfiança? A autoconfiança, gente, é o princípio de quem acredita no sucesso e nos resultados. E aí tem outras soft skills que hoje a gente vem trabalhando dentro das organizações, que elas são fundamentais, que uma delas, a administração do tempo é uma delas fortíssima para o nosso trabalho. E aí nasce o trabalho em equipe, né? A colaboratividade, ou seja, a cocriação, né? Tudo isso vem trabalhar. A capacidade de execução, mas principalmente a capacidade de compreensão, que é a capacidade de entender e dar significado a algo, ou seja, entender as pessoas. Por quê? Compreender pessoas é muito complexo, porque a gente às vezes não consegue
compreender a si mesmo, imagina os outros. Então, quando você tem essa capacidade de compreender, você exerce um canal de comunicação positivo com a organização. E aí tem outra coisa que também é fundamental quando a gente fala das soft skills que a gente precisa hoje absorver, são os feedbacks, né? Eu aqui não seria leviano em falar outro tipo de back, mas muitas pessoas já entenderam a resposta dos backs, porque nós temos 3 tipos de backs na nossa empresa. Nós temos feedback, loveback e F-back, que também às vezes incomoda demais e as pessoas não têm, às vezes, a capacidade de poder dar o feedback importante. Outra soft skill que é muito importante, que a gente pode trabalhar em termos de comportamento, né, que aí voltando para todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo, é o comprometimento. O comprometimento, as pessoas ainda não conseguiram entender que quando as pessoas são bem tratadas e bem cuidadas, elas cuidam de você. Né? E às vezes você não precisa, dentro da tua empresa, porque eu sempre argumentei que salário e bônus são coisas efêmeras, mas um bom abraço, um bom sorriso, uma palavra de conforto, porque nós estamos no mesmo barco, né? E aí nasce uma coisa... Uma simples mão no ombro, né, Adonai? Exatamente. Não, e aí nasce uma coisa... Tapinha nas costas. Não, aí nasce uma coisa que está faltando demais para todos nós quando nós falamos em gestão. Empatia. Ou seja, empatia significa a capacidade psicológica de sentir o que sentiria a outra pessoa. É como se estivesse no lugar dela. Na yoga, que é onde eu gravito, onde eu trabalho o meu lado espiritual, a gente fala isso de compaixão. É capacidade de se colocar no lugar do outro para entender o que está acontecendo. E uma outra soft skill que a gente pode desenvolver como competência chama-se flexibilidade e disposição para a mudança. Então, assim, a flexibilidade é fundamental para que a gente possa, de alguma forma, reconstruir, repensar ao modelo ao modelo de negócio que nós estamos trabalhando hoje. Então, nós temos que ter muita flexibilidade. Eu, desde já, quando a gente está falando aqui, eu já gostaria também de agradecer as pessoas algumas pessoas já estão na nossa live, estão entrando novas pessoas, estão saindo outras. Eu gostaria de agradecer a você que entrou e participou com a gente, mesmo por algum momento. Mas é importante a gente pensar que nesse momento que a gente está de grande mudança, a gente trabalha demais a inteligência emocional. Isso é um passo importantíssimo na reconstrução dessas nossas organizações e trabalhando com forma muito pragmática aquilo que é trabalhar o sentimento das pessoas, entender como é que funcionam as suas emoções e de forma muito pragmática, muito sensata, aprender a lidar com tudo isso. Né? Agora, para o grande líder, o que precisamos, Jonathan, para o grande líder? Nós precisamos de proatividade, nós precisamos ter um pensamento, uma visão de mundo e, acima de tudo, um pensamento criativo, identificar oportunidades e fazer aquilo que no contact center se faz, análise preditiva. Né? Explica para nós bem, o que é análise preditiva, como é que funciona essa análise preditiva, que é uma soft skill que a gente deve desenvolver nesse novo momento que a gente está vivendo. O call center, ele tem indicadores desde a porta de entrada, tá? Assim, quando o funcionário entra na empresa, ele já gera um indicador, né? Então, a gente trabalha. Adonai, acho que caiu. Voltou? Voltou, Adonai? Não, é a bateria, rapaz. Já estou colocando o cabo aqui. Não, já estou colocando o cabo aqui. Só colocando o cabo, está tudo sob controle. Beleza, então vamos lá. Então, o call center a gente aprende desde cedo, tá? Analisar. E são vários indicadores, né? E essas análises, elas são alicerces para que a gente tenha uma tomada de atitude, uma estratégia para gerar um resultado. Quando tu fala de indicadores preditivos, enfim, a gente tem que ter, primeiro,
ferramentas de controle, certo? Pessoas para fazer gestão, né? E decidir as estratégias para a gente atuar a fim de trazer um resultado. Lembrando que o call center, quando fala de análises preditivas, o call center tem uma particularidade que é o seguinte: vamos falar de venda, vamos pegar um exemplo de venda. Um top de vendas hoje fez 10 vendas e a meta dele era 5. Pô, ele saiu de casa feliz da vida. O que acontece com ele no outro dia? Ele acorda zerado, né? Então, a gente precisa ter todos os dias, a gente precisa ter estratégias, a gente precisa analisar números, os mesmos números que a gente analisou ontem, e muitas vezes a gente analisa os mesmos números que a gente analisou na hora passada, né? Então, isso é uma particularidade do nosso setor, tá? Porque as metas de um call center, a gente vem de trás para frente, a gente pega a meta lá, 1.000 vendas, quantos dias úteis a gente tem por mês, quanto que a gente precisa fazer por dia, quantas vendas a gente precisa fazer por hora e quantas pessoas precisam vender naquele X tempo de minutos, assim, naquela fração de minutos. Então, controle. Oi? Controle. A gente é obrigado a trabalhar assim, o Adonai. E uma coisa que eu acho muito bonita no call center, o call center ela trabalha com pessoas, contratam na sua maioria pessoas sem a menor experiência, né? Sem zero experiência. Então, o gestor que analisou esses números, ele vai fazer gestão e tem uma particularidade que é desenvolver esse cara não como vendedor, como atendente, mas como profissional. Tu pega um indivíduo de 18 anos que acabou de sair de casa, que às vezes o pai tem dificuldade de orientá-lo para dormir num horário específico. Ele começa a entrar numa empresa, uma companhia com regra para tudo, né? Ele começa a viver um mundo corporativo, E a gente sabe, a gente entende que ele não tem um nível de maturidade de um executivo de uma outra empresa. Então, é muito particular desse setor, né? Por isso que eu admiro, eu acho muito bonito, Dona. Acho muito bonito. Porque as pessoas, eu vejo ao longo da minha carreira, para quem não sabe, estou no call center desde 2000, né? Então, um amigo meu que está até na live, que é o Tarcísio, fala que a gente é do século passado do call center, e é verdade. Somos do século passado, e a gente sempre aprendeu a fazer gestão, Adonai, com um problema na mão, assim, sabe? A gente precisa sempre se adaptar. Então, eu tive um diretor que falava: quem não mede não controla, quem não controla não gerencia. E essa frase eu acho que resume um pouco aí do que tu me perguntou e do que tu vinha falando, né? E aí vem alguns princípios da qualidade, né? E vem às vezes, as nossas empresas elas esquecem às vezes, de olhar o manual, né? O manual é importante para que a A gente roda já foi inventada, né, Adonai? A roda já foi inventada. Precisa trabalhar isso. Bom, já que a gente falou um pouco de soft skills nesse novo momento, principalmente a empatia, esse processo de entender como é que funciona todo o projeto de gestão de pessoas, uma outra coisa importante que eu vejo, Jonathan, é uma visão de 360 graus, né? Uma visão do todo, uma visão ampla de tudo que acontece à sua volta, né? Às vezes, hoje as pessoas elas estão refletindo exatamente o que está acontecendo nesse mundo, né? A gente percebe que as pessoas elas estão vendo coisas que elas não davam valor e que agora começam a perceber de uma forma um pouco diferente em termos de uma nova visão de mundo. E essa nova visão de mundo tem que ser uma visão de 360 graus, porque a concepção de negócios vai mudar, o modelo de gestão de pessoas vai mudar e vai fazer... o Tarcísio comentando aí contigo que é do século passado. A frase é dele. Ele está reclamando que eu roubei a frase dele. Seja bem-vindo, Tarcísio. É isso aí, não tem problema. Amigo é para isso mesmo. E aí tem uma coisa que hoje, um grande desafio hoje das organizações é criar um negócio exponencial, né? Eu preciso gerar escalabilidade, mas para gerar escalabilidade eu preciso de rupturas.
E rupturas no modelo de gestão, rupturas no modelo de hierarquia, que hoje nós estamos desenvolvendo um projeto de achatamento de hierarquia de uma organização extremamente tradicional na área financeira. E aí, quando a gente começou a dar poder para o middle, ou seja, para a galera que está no meio entre não são nem gestores, na maioria não são gestores, mas era uma galera que estava adormecida, que não era chamada para projetos e que hoje estão tocando vários projetos de transformação interna, que é cuidar do middle. Ou seja, que são esses agentes que fazem essa ligação entre o top, ou seja, entre os sócios de diretoria e fazem a conexão com o pessoal que já está lá no back-office segurando uma onda tremenda. Então, essa quebra, essa ruptura de ideias é o mesmo processo que eu estou hoje vivendo numa outra agência de comunicação. Inclusive, eu estou nessa agência de comunicação hoje aqui, em que a gente saiu do modelo de agência de comunicação para o primeiro semestre de 2021 para ser uma agência de resultados. E a partir do segundo semestre de 2021, nós seremos uma agência de negócio. Olha só, eu saio de comunicação, passo para resultados e agora entro em negócios. Mas como é que se faz isso? Se reinventando. Se reinventando. E uma empresa que tem 36 anos de história, ou seja, extremamente consolidada. Ou seja, nunca é tarde para você fazer uma mudança. Porque quando a gente fala de escalabilidade, é sem fronteiras. Ou seja, não existe mais fronteira para você alcançar os seus objetivos. A internet está aí, o que nós vivemos no Covid está aí. Hoje eu estava conversando com o pessoal de Goiânia, estava conversando com o pessoal de São Paulo, estava conversando com o pessoal daqui de Floripa, tudo de forma online, ou seja, nós podemos e devemos começar a exercitar agora o sem fronteiras, porque nós temos que, além de criar negócios exponenciais, além de quebrarmos as nossas barreiras, os nossos dogmas, né? Eu sou um cara um pouco radical com dogmas. Não que eles não são importantes, não, mas eu tenho uma regra que diz o seguinte: regras foram feitas para serem quebradas. E algumas regras precisam ser quebradas nesse novo momento que a gente está vivendo, em que o conceito de que a gente precisa repensar e refazer o modelo é muito grande. E aí, hoje, o que acontece hoje nesse novo mundo é que hoje nós temos infraestrutura disponível, apesar de nós não termos hoje uma infraestrutura tecnológica no Brasil como nos demais países, mas a gente tem uma estrutura que pode fazer a diferença, mas tem uma coisa que eu acho que vai chamar muito a atenção das pessoas, é a gestão descentralizada. Não dá mais para entender que o líder, o dono da empresa, é o bambambam, é o das galáxias. Não. Ele, hoje, o líder que não tiver uma gestão descentralizada e não for um inspirador, ele provavelmente está fadado ao fracasso na sua organização, porque ele não consegue mais agregar a nenhum negócio. Até porque ele não sabe tudo, né, Adonai? Eu tenho certeza que algumas pessoas já, quando me viram trabalhar, falaram: esse cara é meio maluco, né? Porque eu tenho essa opinião eu tenho essa opinião de algum tempo já, tá? Há algum tempo eu carrego essa ideia comigo. Eu sou competente para algumas coisas, né? Se eu tenho uma boa equipe, ela tem competência para coisas que talvez eu não saiba fazer. Delegar é diferente de não acompanhar. Tu delegar e acompanhar, né, principalmente o resultado, né? Legal. O problema é assim, se tu centralizar tudo, por mais que tu tenha muita competência, tu não vai entregar da melhor maneira. E se tu tem uma equipe que tu acredita nela, tu delega, acompanha, por mais que ela erre, tu vai desenvolver ela naquele erro, né, naquela oportunidade, porque a gente, desde que nasce, já começa errando, né? Já chora e tal. O ser humano não sabe, muitas vezes, absorver o erro, mas assim, há uma certeza que eu vou sair de casa amanhã, eu vou errar com um monte de gente. E imagina uma empresa, eu estava fazendo uma analogia esses dias, a gente é juiz o tempo todo, né? É tomada de decisão o tempo todo. Pô, se tem um Supremo Tribunal Federal que faz
estuda um monte para tomar atitude, muitas vezes não acerta, nós vamos errar, né? Então, se a gente descentralizar e aceitar algum erro e, obviamente, trabalhar na correção daquele erro, o resultado ele vem muito mais rápido, tá? Nenhum ser humano consegue fazer tudo da melhor maneira. Eu sou incompetente para fazer bolo, mas call center eu sou muito bom. Pode me contratar que eu trabalho em qualquer empresa. Não é verdade? Então, Coitada da Monique. Monique. Mas ela se salva com churrasco. Churrasco eu faço. Então, mas isso é importante a gente pensar dessa maneira, porque a construção da organização ela é a soma das diferenças, não tem a menor dúvida. Não, os iguais, eles geram inércia. Eu sempre digo que tudo que é muito igual fica muito chato, né? Então a Monique está rindo lá, a Monique está acompanhando. Vai me cobrar churrasco daqui a pouco. O Monique não botar ele no curso de culinária para ver se ele aprende um pouco mais. Mas a gente precisa trabalhar de forma que, além de construir um time qualificado, a gente precisa construir um time parceiro, né? Isso é que nem futebol. Eu faço parte de um grupo de futebol que a gente gerou uma amizade fantástica e aí tem que ser divertido jogar. Tem que ser divertido trabalhar, tem que ter um ambiente leve, um ambiente agradável. Eu imagino que por quantas e quantas vezes a gente imagina que às vezes o ambiente é um fator determinante do sucesso da organização? Então, quando a gente começa a construir a partir dessas novas realidades, uma visão muito mais humanística, uma visão muito mais pragmática em prol do ser humano, a gente consegue ter esse time qualificado e comprometido, né? Comprometido dentro de todo o projeto. Então, vale a pena a gente pensar e repensar nessa ideia. E aí eu queria, porque nós temos mais 15 minutos, mas eu gostaria de trazer um conceito que eu gosto demais e que eu acho que nós vamos ter que aprender a lidar com isso, que é o Lean Manufacturing, ou seja, a gestão enxuta. Esse é um outro desafio. Empresas têm que se repensar, terão que repensar esse modelo de como organizar seus custos, como organizar suas finanças, como organizar o seu time, né? E aí, otimizar esses profissionais que estão hoje, porque nós teremos e vamos enfrentar momentos complexos. Eu não diria que seriam momentos difíceis, porque o brasileiro se reinventa, né? Eu acho que o brasileiro vai ser o primeiro a sair da crise, na minha visão. O brasileiro tem... A crise para o brasileiro é relativa, né, Adonai? Não, nós sempre tivemos em crise. Então Exatamente. Não é mais É uma. relativo isso. Então, assim, esses novos conceitos que a gente está vivendo, que a gente está analisando e avaliando, são conceitos que a gente precisa trabalhar uma certa brevidade e que as tomadas de decisões, inclusive o Felipe está mandando para nós aqui, antes as empresas demoravam 6 meses para tomar uma decisão, agora é uma semana, e então o erro vem ainda mais. É exatamente isso, Felipe. As tomadas de decisões, elas são na oportunidade, né? O custo da oportunidade hoje, claro, toda oportunidade você precisa mitigar os seus riscos, mas ele está batendo a sua porta, porque crise é momento de oportunidade. É isso aí. Se tu permite fazer mais uma colocação, Donai, no primeiro momento aí que a gente identificou o Covid, né, a gente se reuniu lá no nosso conselho e tal, estruturamos, que é aquela parte de análise, analisamos alguns números, né, que eram muito prematuros na época, há 2 meses atrás, e nós resolvemos ir para cima, trabalhar, né? Quando talvez o mundo estivesse parando, para quem não entende o setor de call center, normalmente eles trabalham numa baia, assim, com computadores. Nós paramos um dia. No outro dia, nós pegamos os carros, pegamos o computador, levamos para casa de todos os funcionários, um na Palhoça, um nos Ingleses, um em São José. Não existia trabalho home office de call center. Assim, existe, mas ainda é uma coisa muito embrionária. E a gente operou todos os dias da crise. Operamos todos os dias da crise. Então, quando tu fala aí que a crise ela traz oportunidade, nós estamos desenvolvendo um software lá na empresa, que a Ângela
acabou de comentar, ela é sócia desse software, a Ângela, presidente da DVB, desse biênio, que é um call center, como se fosse um Uber do call center. Então, o cara vai logar em casa e ele vai poder trabalhar de onde ele estiver com o celular dele. Isso era um projeto que a gente tinha para o longo do ano. O que aconteceu com o Covid? Trouxemos um projeto para agora, para hoje. Está acontecendo nesse exato momento. Porque a oportunidade, ela está aqui, está na nossa mão. Então, aquela frase que é muito batida, enquanto uns choram, outros vendem lenço, eu acho que isso isso é uma frase que não pode ficar batida nunca, né? A gente precisa pegar e entender que a crise não é só para a gente, é para todo mundo. Então, se a gente consegue faturar agora, o que vai acontecer? Nosso dinheiro vale mais. Então, vamos correr. Porque o mercado vai estar sem dinheiro, eu estou com muito dinheiro, eu tenho um poder de barganha. Então, a gente foi muito rápido, né? E assim somos, tu conhece bem a nossa companhia, e não lógico, existem setores que foram muito mais afetados que o nosso. Por exemplo, eventos, baladas, até restaurantes, academias. Mas a gente, no nosso nicho, no nosso setor, a gente tentou se reinventar, a palavra é essa, né? Muito rápido, e quebramos um paradigma, né, Adonai? Que eu acabei de falar lá no começo. Um operador, ele está sendo inserido no mundo corporativo, ele trabalhou de casa, né? Sem aquela fiscalização. Lógico, existem CRMs, existem sistemas, mas ele está na casa dele, com o filho dele passando por baixo da perna dele, incomodando. E o cachorro, a internet caindo, né? E o resultado está aí. Né? O resultado está aí. Então, assim, a nossa empresa parou, não paramos. É um novo tempo, né? Eu já queria aproveitar também para mandar um beijo para a Ângela, né? Nossa querida Ângela, presidente da DVB, que sempre prestigia os nossos eventos. Está enriquecendo nossa live, hein? Está enriquecendo nossa live. Então, o Ariel também, que é um outro garoto, que é um exponencial administrador, um garoto que fantástico, que está aí com a gente também. Queria agradecer a presença. Mas aí a gente vai falar, né, nesse modelo que a gente está vivendo hoje, né, das nossas crenças limitantes, ou seja, acham que não dá para fazer, um padrão são padrões negativos, então a gente precisa de alguma forma repensar, inclusive, esses nossos padrões, acabando com essas crenças limitadoras, porque, como nós já falamos anteriormente, essas crenças limitadoras nos afundam na mesmice. Ou como tem Miguelão dentro das empresas que adoram reclamar. Ou tem um cara que reclama o tempo todo, reclama do Vale Transporte, ele reclama da mulher, ele reclama de tudo que puder imaginar. Então, essas pessoas, elas entraram numa zona de conforto. E essa zona de conforto é agora a hora de sair dessa zona de conforto, de nós, como empreendedores, como empresários, abrimos o nosso coração. E aí tem uma palavra, tem uma coisa que é fundamental. Mantenha o foco, sabe aonde? No aqui e no agora. Porque é agora que a gente faz a grande virada. Aquele que não estiver preparado para abrir os horizontes e ficar chorando porque perdeu faturamento, eu vim do segmento também da parte de alimentos. Eu vi restaurantes se reinventando, fazendo coisas incríveis. Então, o foco no presente é o que vai fazer as coisas acontecer. E se eu pudesse dar uma dica para quem ainda está na zona de conforto ou que ainda está chorando ao invés de vender lenços, eu diria, arrisque-se mais. Quem gosta de projetos ousados são aqueles que arriscam mais. Quem arrisca mais, voa mais alto. E aí nasce uma coisa que eu acho que é fundamental nesse momento de Covid, que é a adversidade que nos fortalece. Porque o cachorro que te morde é o que te faz andar. E o Covid mordeu a nossa perna, mordeu com força. E aí tá mordendo ainda. Está mordendo ainda. Está mordendo porque todo mundo ficou meio que apavorado. Uns com medo de morrer, outros com medo de perder emprego. Ou seja, o cachorro que te morde é o que te faz andar. E aí, para tudo isso, deixa de ser medíocre, né? Fuja da mediocridade, escolha ser águia para voar
nesse novo momento, olhe aquilo que alguns especialistas dizem, que é a visão de helicóptero, a visão do alto, e diga o seguinte, gente, é hora de voar mais alto. Agora é hora de as águias aparecerem. Né? Porque a gente faz analogia entre o pato e a águia. Né? O pato faz tudo meia boca. Né? Ele voa mal, caminha mal e nada mal. A águia não. A águia tem uma percepção diferente e a cada 40 anos ela se reinventa. E como a gente veio conversando desse tempo todo, dessa reinvenção, dessa quebra desses paradigmas, na verdade, a fórmula para o sucesso, para mim, na minha visão hoje é apaixonar-se pela excelência e, acima de tudo, apaixonar-se por pessoas. Se nós tivermos essa paixão pela excelência e pelas pessoas, nós vamos conquistar aquilo que está nessa frase que eu vou ler aqui para vocês. Se existe um único segredo do sucesso, ele está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. E aí, novamente, Jonathan, nós voltamos para falar de gente, de pessoas, de talentos humanos que às vezes estão adormecidos, que nós precisamos resgatar, porque na liderança transformacional, esse é um dos nossos grandes desafios. Eu trabalhei, Adonai, numa empresa que tinha 3 pilares: tecnologia, pessoas e desenvolvimento, né? E como ideia, né? Como ideal, né? Mas, cara, pessoas, ela desenvolve, a pessoa é a que faz a tecnologia acontecer. Então, a gente, se tu for analisar, a gente está voltando, a gente está com quase 1 hora de live, a gente voltou talvez para os 10 primeiros minutos, estamos falando de pessoas novamente, né? E aquela demagogia que eu falei, aquela questão que eu falei lá atrás, ela realmente, a gente precisa utilizar as pessoas da melhor forma. Da mesma forma que as pessoas nos levam para o céu, tem pessoas que nos levam para baixo. É um pouco daquela questão que tu falou ali do quebra de paradigma, de tu as crenças limitantes, né? Se tu vai para um lugar, assim, eu sou um cara que, se eu tiver qualquer problema, eu tento sempre olhar pela melhor ótica, porque eu acho que tem pessoas com problemas maiores, né? Então a gente não pode. Tem gente que recebe. Eu estou voltando ali para falar um pouco do que tu falou das crenças limitantes, das pessoas que te jogam para baixo. Tem pessoas que, se tu der uma pepita de ouro de 5 quilos, ela vai reclamar que a pepita é pesada, né? Então, da mesma forma que as pessoas elas carregam uma empresa, ela destrói uma empresa. E é importante a gente estar perto dessas pessoas e entender cada pessoa, né? Entender que essas pessoas elas têm limitações, que essas pessoas têm qualidades, que essas pessoas têm dores, que essas pessoas têm problemas. Uma frase, Adonai, que eu sempre... o teu problema fica para fora da empresa. Isso é uma frase que a gente já escuta. Mentira, muito cara. Batida. Muito Mentira. batida. Quem que consegue, né? Tu pode, sim, tu tem um problema, tu pode fazer o máximo para entregar um bom resultado e tentar botar aquele teu problema no subconsciente. Mas ele está lá, né? Se tu tem um problema financeiro, está focado no trabalho, ele vai, volta e meia, de 10 em 10 minutos, fazer uma coceirinha ali e tá, tu tens um problema. Então, a gente tem que entender as pessoas como indivíduos, como ia ser redundante, elas são individuais, elas têm vida própria, né? Vida própria, né? Não me julgue, não queira que eu seja igual a Adonai. Porque a gente está 1 hora aqui, talvez eu absorva 30% de tudo que tu falou, que é muito bom já. Se eu absorvesse 100%, talvez a gente se fosse robô, né? Eu ia fazer um download de tudo que tu falou, tá no meu HD, acabou, né? E o Adonai, ele pensa diferente de um outro palestrante, de um outro administrador. Então, a gente tem que tentar entender um pouco, absorver o máximo que a gente pode das pessoas e pegar para a gente o que faz sentido para mim, né? Porque, cara, meu irmão tá aí, o Jason, ele tá na live.